Então, pessoal, e o assunto hoje é sobre nós, mulheres, sobre hormônios, né? TPM, que é a tensão pré-menstrual, anticoncepcional. E para isso nós vamos falar com um dos ginecologistas mais bem conceituados aqui em Jataí, Dr. Hélio Caetano de Assis, inclusive que me trouxe ao mundo também, né, Dr. Hélio? Vamos falar um pouquinho sobre esses hormônios, por que desse desequilíbrio, né? Muitas mulheres nervosas, né, em determinadas épocas do mês. Será que é TPM, é hormônio? Vamos fazer uma aula melhor para o pessoal de casa. Oi, Gleis, bom dia. É um prazer mais uma vez falar com vocês. A TV Jataí sempre levando coisas boas e importantes para o nosso povo. E foi um prazer imenso também encontrar você aqui depois de 30 anos atrás. Não a minha idade, né, doutor? Tá vendo? Mas mesmo assim, mas eu posso também estar me falando da minha, mas somos todos jovens, todos novos. O que importa é a cabeça, o que importa é estarmos sempre atualizados, sempre dentro daquilo que o mundo está nos mostrando sempre e sem parar, né? Estou à sua disposição, Grace. Tá certo. Doutor, vamos falar um pouquinho, né? Por que esse nervo, assim, tem certas épocas do mês, né? Eu posso dizer isso com certeza porque eu sou mulher também, mas eu creio que muitas mulheres em casa, né, tem uma certa época do mês que não pode nem olhar para elas, que tá cuspindo marimbondo, doutor, como diz o jataiense. De forma bem prática, eu vou resumir para você o que acontece na vida da mulher. A mulher tem dois hormônios femininos. Tem vários hormônios, mas os femininos são dois, que são os estrogênios e a progesterona. O estrogênio, para nós começarmos, ele começa assim que você menstrua. Então, hoje você menstruou. Primeiro dia da sua menstruação, você está livre de qualquer hormônio. Mas aí, seu ovário, que é esse aqui, seu ovário, ele já começa a produzir os estrogênios. Então, os estrogênios são os hormônios que vão deixar a mulher de bem com a vida. Ele vai preparar você para engravidar, ele vai preparar seu endométrio, né, seu útero, ele vai preparar suas mamas, ele vai preparar seu psicológico, porque você tem que estar de bem para poder ter o contato com seu marido para que você engravide. Então você vai ter esse período ótimo. Se você tem um ciclo normal de 28 dias, com 14 dias mais ou menos da menstruação, você vai ovular. O ovário vai liberar um óvulo, né, que vai cair aqui no meio das alças intestinais. No caso, para você engravidar, ele vai ser pego, o homem, né, vai mandar o espermatozoide, que vai encontrar aqui na truba e que vai virar então uma gravidez. E se isso não acontece, se você não engravida, né, aí você ovulou. Do momento que você ovula, esse local da ovulação vai produzir um outro hormônio da mulher, que é a progesterona. Essa progesterona é o hormônio que segura a gravidez. Mas esses 14 dias, durante 14 dias, mesmo você não tendo engravidado, o seu organismo vai imaginar que você engravidou e começa a aumentar a produção da progesterona. Então essa progesterona, ela vai deixar suas mamas doloridas, inchadas, ela vai aumentar o líquido aqui nesse endométrio para o canteiro ficar bem próspero, para poder essa sementinha crescer, e com isso ele vai deixar você irritada, ele vai te dar dor de cabeça, vai ficar nervosa, fica com raiva do marido, né? Enquanto você ficou amando o marido assim que estava ovulando, após a ovulação vai ficar tudo, piora tudo. É quando os maridos também têm que ouvir isso aqui, entender que tem que ter paciência com a sua mulher nessa fase, porque isso é normal. Então pode observar que toda mulher que engravida, no início, elas ficam irritadas, elas ficam sem paciência, dá muito enjoo, muito mal-estar. Então toda mulher que não está usando anticoncepcional, isso aqui acontece todo mês, e por isso você tem esse ciclo, essa tensão pré-menstrual que nós falamos. Por quê? Porque se você em 14 dias, se você não tiver engravidado em 14 dias, essa cicatriz aqui vai desaparecer, vai parar de produzir a progesterona, então você vai menstruar. Então, com isso, parando de produzir a progesterona, a sua cabeça vai melhorar, a sua irritabilidade vai melhorar, o seio vai desinchar, a dor do seio vai passar,
e a menstruação também vai descer, quer dizer, são os fenômenos que vão acontecer depois que para de produzir a progesterona. São vários fenômenos, né, doutor? São vários fenômenos. Então a natureza é muito bonita. Se você entender bem, você vai entender bem em que fase você está. Então é muito bonito. Por isso, então, que eles falam, né, da TPM, né, a tensão pré-menstrual. Então, está tudo esclarecido agora. Tudo esclarecido. Por quê? Por conta da progesterona, que vai causar tudo isso. Deixa a mulher irritada, com seio dolorido, com dor de cabeça, e com isso vai ter essa TPM, sentir sintomas. Aí, do momento que a produção de progesterona acaba, aí tudo isso desaparece e até a menstruação desce, né? Veja bem, a mulher que na TPM, ela pode evitar tudo isso, né? Já preparando, tem medicamentos que tiram esses sintomas, você pode preparar no seu dia a dia atividades físicas. O próprio anticoncepcional não deixa esse ciclo acontecer, então também é um tratamento para a TPM. Tá certo. Eu ia falar mesmo sobre o anticoncepcional agora, doutor, porque muitas mulheres, né, ficam com receio de tomar, né, com medo de... O pessoal fala muito de trombose, né? Alguns mitos e algumas verdades. Então, o anticoncepcional ajuda nessa oscilação de humor da mulher? Sim, quando você toma o anticoncepcional, os hormônios do anticoncepcional, eles vão substituir os hormônios que o seu organismo produz. Então, se você toma, então não vai acontecer esse fenômeno cíclico. Hoje é muito comum nós passarmos o anticoncepcional contínuo. Eu sempre costumo de falar, quem toma anticoncepcional não precisa menstruar, né? Ela não precisa de ter esse ciclo, pode tomar contínuo. Você vai ficar sem menstruar, você vai os seus sintomas desaparecerão, então você poderá ter uma vida bem tranquila. Eu sempre falo que o melhor achado que a ciência fez para a mulher foi o anticoncepcional. A vida da mulher dos anos 60 mudou por conta disso. Agora, claro que tudo tem seus sintomas, tudo tem suas complicações. Então, para mulheres que têm predisposição a ter trombose, né? Então, essas mulheres é contraindicado para elas o anticoncepcional, porque o risco delas terem uma trombose vai aumentar em 1,3 vezes. Mas veja bem você, a gravidez pode aumentar esse risco em mulher que tem essa predisposição até 50 vezes. Então, o anticoncepcional não é tão grave assim. O cigarro pode aumentar em 1,6 vezes, a bebida alcoólica, a obesidade, comidas gordurosas, tudo isso pode aumentar, enquanto que a tendência das pessoas é colocar a culpa só no anticoncepcional, né? Então a gente tem com muita frequência casos, por exemplo, a pessoa às vezes já é hipertensa e toma um anticoncepcional, às vezes a pessoa já é diabética, quer dizer, então são todos fatores que vão aumentar o risco de ter trombose ou ter um AVC, alguma coisa assim. Tá certo. Doutor, a gente viu que tem vários tipos de anticoncepcional, além daquele que é o via oral, o comprimido, tem os adesivos, tem o anel, né, tem também o DIU, e todos eles, doutor, independente de ser um adesivo ou anel, ele libera esse hormônio, então é a mesma coisa de tomar o remédio ou não? Existe uma pequena diferença em relação à entrada do hormônio no seu organismo. Se você toma por via oral a pilinha, ela vai passar pelo seu estômago, ela vai passar pelo seu fígado, então ela aumenta um pouquinho, às vezes pode alterar um pouquinho na coagulação sanguínea, aumentando um pouquinho esse risco de trombose. Enquanto que aqueles extradérmicos que você usa, ele não vai passar pelo fígado, os injetáveis, ele não vai passar pelo fígado, o anel vaginal também não passa pelo fígado. Com isso, o risco diminui com esses tipos de anticoncepcionais. Mas faz o mesmo efeito, né, doutor? Mas é o mesmo efeito, todos fazem o mesmo efeito. Tá certo, doutor. Agora vamos falar um pouquinho dos hormônios, né? Quando que a mulher, ela vê que fala assim, não, tem alguma coisa errada, porque eu tomo anticoncepcional, né, tá tudo certo, faço atividade física, mas o hormônio tá acima. Quando, doutor? Não, o hormônio acima,
até que não existe. Eu acho, a mulher sempre tem a sua dosagem hormonal normal. Às vezes ele estará anormal quando você tem alguma, vamos supor, alteração na hipófise, porque quando seus ovários vão trabalhar, vão produzir hormônio, eles são regulados. Então ele depende muito lá da sua área central, da sua córtex, que vai mandar mensagem para a hipófise, que é a hipófise que vai mandar outra mensagem para o seu ovário produzir os hormônios. Então, se você está mais tensa ou menos tensa, isso pode alterar. Se você faz atividade física ou não, tudo isso pode alterar. Você imagina que, eu não sei se vocês sabem, essas atletas que vão para as Olimpíadas, elas fazem tanta atividade física que às vezes até elas ficam em amenorreia, ou seja, elas nem menstruam pela ação hormonal que altera tanto. Então tudo isso intervém nos aspectos normais. Isso eu estou falando quando você não está usando anticoncepcional, porque quando você está usando anticoncepcional, nada altera, porque a sua hipófise está parada, seus ovários estão parados. É tanto que o anticoncepcional, por esse fato de deixar seus ovários em repouso, ele protege seus ovários de câncer, protege seus ovários de cisto. O seu endométrio, que é essa camadinha interna que é preparada para engravidar, ela fica tão fininha também com anticoncepcional que o fluxo menstrual fica bem pouquinho e seu endométrio também fica protegido de câncer. Então não é tão ruim assim, você viu? Tem várias vantagens. Tá certo. Doutor, agora para finalizar, menopausa. A gente sabe que a gente vê algumas mulheres entre 40, né, 50 anos, aquele calor violento, aquele calorão excessivo, né? Vamos fazer um resumo do que é a menopausa. O que é a menopausa? O próprio nome já indica meno, né, de menopausa, e pausa. Então, menopausa é parada da menstruação. Às vezes as pessoas estão com calorão irritadas, acho que eu estou na menopausa. Você menstrua? Menstrua, então você não está na menopausa, entendeu? Então a menopausa é a parada da menstruação. Isso ocorre em média de 48 anos até os 50, 52 anos, e a grande maioria das mulheres entram na menopausa nessa época. Mas acontece que os ovários começam seu envelhecimento a partir de 35 anos. Quando você está dentro do útero da sua mãe, você tem em torno de 20 milhões de folículos, que são essas bolinhas pequeninhas dentro do ovário, que vão produzir os óvulos e que vão produzir esses hormônios. Quando você nasce, eles são em torno de 2 milhões. E quando você entra na sua idade já fértil, eles são em torno de 400 mil. Você vai gastar em torno de 1.000 folículos desse por menstruação, então nós temos esses 300, 400 mil. Só que isso é uma média, né? Então algumas mulheres vão ter bem menos folículos, vão entrar na menopausa mais cedo. Outras, às vezes, têm bastante folículo, vão entrar na menopausa mais tarde. Nós não temos assim uma média, aquela coisa. Na medicina não existe matemática, falar 2 mais 2 são 4, né? Tudo nós falamos pode ser, provavelmente, hipótese diagnóstica, porque não existe uma data fixa. Você, com tantos anos, vai entrar na menopausa, né? Certo, doutor. Uma coisa que confunde muito as pessoas, que não podem esquecer, lembrar que quem toma anticoncepcional, assim, a menstruação vai ficando tão pouquinha que de repente ela para de sangrar. Isso é normal para quem toma anticoncepcional, não é menopausa, né? Então a menopausa é quando você não usa anticoncepcional, está ciclando normalmente, aí você entra na pré-menopausa. A pré-menopausa é quando os seus hormônios já começam a falhar e você vai fica 2 dias, 2 meses, 3 meses sem menstruar, aí vem de novo. A menopausa propriamente dita, a mulher fica, depois que a mulher fica 1 ano sem ter nenhum episódio menstrual. Tá certo, doutor. Foi um prazer conversar com o senhor. Nós conversamos com o doutor Hélio Caetano de Assis, ginecologia, já trouxe muitas vidas a esse mundo, né, doutor? Muita vida. Quantos anos de profissão, doutor? Esse ano eu faço 40 anos de profissão. Não me sinto velho. De jeito nenhum, tá forte, ativo, né? Inclusive a agenda do doutor é bem acirrada, né, doutor? A gente liga para tentar marcar, mas não consegue. Mas estamos aí, né, doutor? Firme e forte. Graças a Deus. E pretendo ainda
fazer muita coisa ainda pela medicina, pela ginecologia de Jataí e de Goiás. Inclusive a filha também seguiu os mesmos passos do pai. A minha filha vem no mesmo caminho, acho que é melhor que o pai ainda, eu tenho certeza. Nossa, eu muitíssimo obrigada por falar com a gente da TV Jataí e esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores.